Abra a sua Bíblia em Êxodo, capítulo de número 8, sem demais delongas, dizia um amigo meu lá no Pará. Ou seja, para não protelar mais, vamos terminar o que nós começamos. E nós temos que dar andamento ao que se iniciou. Mais uma vez estamos aqui em nome do Senhor Jesus para falarmos da palavra de Deus a você. Quem tem Bíblia, ouça. Quem não, leia, abra. Êxodo, capítulo de número 8. Quando você abrir, eu vou dizer qual versículo é. E quem não tem Bíblia, preste muita atenção. Se o pessoal colocar aqui nas telas, nós teremos nelas também as Escrituras Sagradas. Agora, sempre, se você não tem, adquira um exemplar das Escrituras Sagradas e sempre traz ele com você. Principalmente nos cultos que eu faço. Eu gosto que você acompanhe comigo e que você veja o que é que Deus ele fala nas Escrituras Sagradas. Paulo fala de uma igreja onde ele passou, que o povo daquela igreja, eles foram mais nobres, né? Eles foram melhores do que os outros. Por quê? Porque eles acompanhavam nas Escrituras para ver se o que Paulo pregava era aquilo mesmo que estava lá. E você sempre deve, seja lá quem for, mas eu escuto esse pregador há muitos anos. Não importa quem seja. O único que tem razão é as Escrituras Sagradas e a palavra de Deus. Está escrito nela, creia. Não está escrito, joga fora. Pode ser quem foi que falou, não importa. Quem tenha esse anos e anos de pregador, mas a verdade só tem uma, e é a divina. É aquela que o Senhor Deus afirma. Essa que é a única verdade. Êxodo, nós estamos estudando, para quem não sabe, nós estamos vendo exatamente a maneira de Satanás ele poder trabalhar. Ele trabalha para prender partes da nossa vida quando ele não consegue nos prender. Muitas pessoas, por exemplo, elas até têm uma determinada área da vida dela que ela até consegue resolver algumas coisas e melhorar, mas tem certas áreas da vida dela que não muda nada e que parece que ela nem faz parte do povo de Deus, embora ela esteja no meio deles ou esteja até mesmo na casa de Deus. Então nós vemos que foi a maneira que também lá no Egito Faraó utilizou para prender o povo de Israel, para impedir que eles pudessem ser aquilo que Deus queria que eles fossem, aquilo que era para eles viverem. Faraó, por um bom tempo, conseguiu impedir, e talvez ele também esteja impedindo você, porque Faraó, nós podemos afirmar sem medo nenhum de errar, que é a encarnação de Satanás, ou seja, era o diabo encarnado. Até o Faraó tinha uma expressão, né? Quem assiste esses filmes aí, a história se repete, o pessoal até faz. Ele aparecia, o pessoal tinha sempre um lá que ficava lá do lado dele. Quando ele aparecia, o Faraó é Ra, e Ra é o Faraó, ou seja, o Deus Sol, o Deus da luz. Só que nós sabemos que Satanás ele se manifesta como anjo de luz, mas de luz ele não tem nada. Ele só tem trevas. Ele parece ser de Deus, parece ser da luz. É por isso que muita gente é enganada quando se envolve com ele, porque ele trabalha apenas em cima da mentira, para convencer as pessoas a acreditarem principalmente naquilo que ele não é. Então nós precisamos ter muito cuidado para não estarmos presos nas mãos de Satanás. E talvez você até esteja preso nisso. Infelizmente, como no Egito o povo de Deus ficou, hoje dentro da igreja, que é o povo de Deus, dentro daqueles que creem nas Escrituras Sagradas, muita gente também está aprisionados por essas táticas que Faraó utilizou, essas estratégias que ele usou e que Satanás hoje tem usado também. Antigamente, até era diferente. Satanás combateu a igreja no início dela, ele combateu ela com a espada,
combateu com as prisões, né? Combateu com a cruz para tentar anular a igreja. Mas quando ele viu que o sangue derramado e que as mortes só estava causando mais o despertamento e a vida de muitos estavam mudando e as pessoas estavam crendo, ele mudou as suas estratégias. E agora ele volta a utilizar as mesmas estratégias que um dia ele usou lá no Egito. E essa é uma das mais poderosas que ele tem. Infelizmente, essas 4, semana passada nós falamos aqui, né, que o versículo de de Êxodo número 8, nós falamos sobre ele, que é o versículo de número 25, que ele mandou eles irem e sacrificarem, mas na mesma terra. Ou seja, não precisa se mudar de vida, você pode continuar, olha, não importa. Para Deus é aquela conversa fiada que muitos têm. O que importa é o seu coração, não, o que importa é o nosso modo de vida. É a nossa maneira de viver. Se nós estamos dentro da casa de Deus, vivendo como pessoas que não têm Deus, de Deus nós não temos nada e com Deus nós não estamos. E essa é uma grande estratégia que Satanás utiliza para nos aprisionar. E aí continua o versículo de número 28, onde você tem aí, Êxodo 8, 28, veja bem qual foi a outra proposta que ele fez para Moisés. Nós, como cristãos, devemos ver como é que Moisés, ele lidou com tudo isso. E da mesma forma é o que a gente também tem que fazer. Não negocie com o diabo. Diz assim: então disse Faraó, deixar-vos-ei ir, para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe, orai também por mim. Interessante, né? Incrível isso. Você fica olhando como é que era cara de pau esse cidadão. Veja bem, o que ele quer, que mesmo que uma coisa, a primeira de todas elas, é que ele tenta fazer de tudo para que a pessoa não descubra a verdade. Você pode ver que talvez pessoas passaram anos falando com você do Evangelho. E você protelou, como muitos hoje também ficam protelando. Eles assistem ao missionário Soares, o Show da Fé, o Fala Amigo, eles assistem os cultos, até vão na igreja, gostam, acham legal, eles comentam, mas tem uma coisa, nunca tomam uma decisão mais além do que essa. Quantas pessoas que assistem às pregações, gostam delas, recebem até as orações, mas até hoje não se entregou a Deus verdadeiramente. Nem passar pelas águas elas passaram. Nem se batizar. Elas estão no meio do povo de Deus, elas estão dentro da casa de Deus, mas ainda não se batizaram, não se entregaram, não professaram a Cristo publicamente, porque o batismo ele é uma maneira da pessoa mostrar de quem ou a quem ela pertence. Porque Jesus foi claro quando ele disse: aquele que crê e for batizado será salvo. Tem pessoas que dizem que crê, mas não passam além disso. Não vai além do crer, ou seja, não faz aquilo que Deus diz que elas devem fazer. E quando tem aqueles que se batizam, o que eles fazem? Graças a Deus, entrei nos céus, meu nome está escrito no livro da vida, agora eu sou salvo. Aí, olha o que Jesus falou. João Batista, ele veio pregando o batismo do arrependimento. E o próprio João Batista, ele disse assim, olha, após mim vem um que é maior do que eu. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo.
que o fogo faz? Além dele iluminar, ele queima, ele limpa. O que esse fogo que João Batista referia? Era a presença do Espírito Santo nas nossas vidas. Tem aqueles cristãos que se batizaram nas águas, mas não se importaram de buscar, de conhecer, para poderem receber o batismo no Espírito Santo. Resultado disso, o que eles acabam acontecendo com eles? Eles acabam não tendo forças para prosseguirem na decisão que eles tomaram. E o que acontece? Amanhã eles retrocedem e se tornam, às vezes, um mau testemunho para os incrédulos lá fora. Retrocede porque vêm as tentações, vêm as provações e a pessoa não tem forças para poder resistir. O Senhor Jesus diz que quando descesse sobre nós o Espírito Santo, a gente receberia poder. E esse poder para sermos testemunhas, ou seja, você só pode testemunhar algo que você viveu, você só pode testemunhar algo que você viu, algo que você tem o conhecimento daquilo. E o Espírito Santo é justamente para isso. Então, o que hoje Satanás faz? Faz com que a maioria do povo de Deus se tornem apenas religiosos, eles apenas deem aqueles chamados primeiros passos para dentro do Evangelho, e o que acontece? Ali eles ficam estagnados, dali eles não passam, dali eles não avançam, dali eles não se aproximam mais de Deus. O profeta Oséias, lá no capítulo 6, versículo 3, ele diz assim: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus. Tem pessoas que, como eu falei aqui quarta-feira, elas conheceram Jesus como Salvador. Amém. Foram batizadas nas águas, estão salvas. Mas está aí vivendo numa doença que está acabando com ela, está tirando os dias de vida dela, está numa miséria de dar pena, que parece que Jesus não é nem o Deus da prosperidade, da vida abundante. Parece que Jesus é o Deus da miséria, que tem muitos que dizem: pastor, foi só aceitar Jesus, minha vida amarrou, meus caminhos trancou, vim para a igreja. Mas por quê? Porque você não se envolve com Deus. Você está dentro da igreja, mas está vivendo como você vivia antes sem Jesus. Sua vida é cinema, sua vida é filme, sua vida é amizade, sua vida é só com as coisas lá fora, e você não se envolve com as coisas de Deus. Você não se envolve com aquilo que você deveria envolver, que vai ser a sua vida, que você vai ser transformado e vai ser modificado. Você continua dentro da casa de Deus, mas como as pessoas que vivem lá fora da mesma forma. Você está fascinado pelas outras coisas do lado de lá do que pelas coisas do lado de cá. Se nós não tivermos, é a mesma coisa, irmão. O homem casa com uma mulher, e é interessante isso, eles estão namorando. Aí eles pegam e dizem: eu não consigo viver mais sem ele, eu não consigo mais viver sem ela, vão em casa. Daqui a pouco os dois já não vivem mais como viviam antes dentro de casa. Quando era antes, eles viviam mais juntos do que agora eles estão dentro de casa. Dentro da casa eles não conseguem viver juntos. E começa ele ir com os amigos para um canto, ela ir com as colegas para outro, daqui a pouco eles parecem dois estranhos. Ou seja, daqui a pouco eles dizem: nós não damos certo, é melhor a gente se separar. Eles não se uniram? Se uniram. Por que não permaneceram? Porque não continuaram unidos, embora eles estavam casados. É a mesma coisa da vida cristã. É o mesmo jeito. A pessoa aceitou Jesus? Aceitou. A pessoa crê nele? Creu. Mas é preciso se envolver. É preciso ir para mais perto de Deus. Nós não poderemos e nunca iremos conseguir vivermos de fato livres se nós não nos apegarmos com Deus. O salmista, por exemplo, no Salmo 91, ele diz assim: porque a mim se apegou. Apegou com o quê? Apegou com o quê? Com necessidade. Você já viu como a maioria de nós cristãos nos apegamos com Deus? Quando nós temos um problema.
Quando as coisas não estão dando certo para nós, nós oramos, nós fazemos campanha, nós jejuamos, nós levantamos de madrugada, nós fazemos o que tiver que ser feito, vamos para a igreja, o que o pastor falar a gente faz desafio, queima até tudo que tem, faz até fogueira. Mas, quando tudo aquilo passa, continuamos apegados com ele, o que tem e o que nos mostra, por exemplo, que nos fala o salmista no Salmo 91, 14, que todo mundo gosta, mas não presta atenção no que lê, o que ele diz? Porque a mim se apegou com amor. Então eu preciso me apegar a Deus com amor, não é com necessidade, não é porque eu preciso de algo. Não é que eu necessito de algo. Foi por isso que Israel fracassou no deserto, na maioria deles, que saíram do Egito, mas não entraram em Canaã. Ou seja, eles conseguiram até se livrar do faraó, eles conseguiram sair do Egito, mas eles não chegaram a Canaã. Por quê? Porque quando faltava alguma coisa, o amor deles não era suficiente para confiar em Deus. Toda pessoa que ela não se relaciona com Deus, toda pessoa que ela não se envolve com Deus, ela não suporta adversidades. A maioria de nós, por exemplo, costumamos dizer da seguinte forma: Deus, onde é que o Senhor está? Eu agora sou crente, eu agora sou fiel, eu agora estou fazendo a sua obra, eu agora estou na sua casa. Por que o Senhor está me deixando passar por isso? O que está acontecendo? Então a pergunta de Deus para mim, para você é essa: caso Ele não te dê nada, você não se relaciona com Ele? Caso Ele não supra o que você quer, você é capaz de amá-lo? Caso Ele não te dê o que você precisa, você é capaz de se aproximar dEle? Porque hoje o que nós vemos é uma igreja egoísta. Hoje o que nós vemos é um povo que apenas pensa em si mesmo. Quando eu falo de igreja, eu estou me colocando também, tá, irmãos? Porque nós somos a igreja. A igreja somos nós, é cada um de nós individualmente. Porque apenas pensamos somente no nosso bem-estar. Muita gente só pensa em Deus casa própria, só pensa em Deus casamento, só pensa em Deus milagre, só pensa em Deus bênção. Quando você pensar em Deus, pense em relacionamento, porque Deus quer se relacionar com aquilo que Ele criou. Ele deseja se relacionar conosco, que o faraó está aqui dizendo exatamente isso. Não vai para longe, não vai para perto do homem, não se aproxime dele. Não distancie de mim, fica comigo. Vocês podem ir com ele, mas vocês vão lá com ele e volta comigo. Perdoe os Raimundos. Né? Mas tem um ditado que diz que tem crente que é igual o crente Raimundo. É um pé na igreja e um no mundo. Pois é assim que muitos querem viver. Ou pode ser aquele crente girafa também. O corpo está dentro da igreja, a cabeça está lá fora. Porque muitos vêm para dentro da igreja, eles já vêm da seguinte forma: eu sou assim, eu nasci assim, cresci assim, eu quero assim, eu vou ser assim. Tanto é que muitos, sabe como é que eles escolhem igreja? Eles não é Deus que escolhe igreja para eles, não, é eles que escolhem. Eu não gosto da igreja tal, não gosto disso aqui, não gosto daquilo. Bom, eu nunca fui em outras, mas aonde Deus me colocou, estou até hoje. Eu não sei porquê. Então, se Deus te pôs aqui, para que você quer ir para outro lugar? Se Deus te colocou aqui e te trouxe para cá, por que você não fica? Pastor, meu marido foi Deus que me deu, então por que você quer largá-lo? Pastor, a minha esposa foi de Deus, foi resposta de oração, então por que você quer separar? São essas coisas que Satanás ele não quer que a gente vá mais adiante, porque quanto mais nós distanciarmos do diabo, ou seja, quanto mais nós distanciarmos do mundo, nós nos aproximamos de Deus. Quanto mais das coisas do mundo você sair, mais da mão do diabo você sai e mais perto de Deus você fica. Tem uma passagem interessante no livro de Ezequiel, com o profeta mesmo, que o anjo pega e mede. Me parece, se não me falha a memória, são 420 metros. A cada medida que o anjo pegava uma corda e media. Aí o profeta entrou.
Quando o profeta entrou, as águas deram nos seus tornozelos. Aí o anjo mediu de novo, aí deu nos joelhos, e ele foi. Aí o anjo mediu de novo, deu na cintura. Aí o anjo mediu de novo, deu no ombro. O anjo mediu de novo, sabe o que Ezequiel fez? Ele voltou. Aí você talvez diga assim, mas ele ia afogar, ele poderia nadar. Ele poderia mergulhar. Mas por que ele voltou? Ele voltou, na margem já tinha fruto, já tinha árvore, já tinha dado fruto, e na margem já tinha peixe, já tinha suprimento. Sabe o que acontece com muitos de nós? É a mesma coisa. Quando nós temos o que nós precisamos, o que a gente faz? A gente não avança mais. A gente não vai mais. A gente para. Graças a Deus, pastor, eu pedi. E às vezes até mesmo é uma tática satânica, porque Satanás faz uma pressão em cima de nós e tenta dificultar as coisas. Aí quando ele vê que você está se aproximando de Deus, o que ele faz? Ele sai fora para você poder ir, para depois ele puxar a sua corda de volta. Por quê? Agora você já alcançou o que você queria, e todo mundo, quando alcança o que quer, geralmente o que a pessoa faz? Relaxa. Não faz mais. Não ora mais como orava antes. Não vem para a igreja como veio na época da dificuldade. Não jejua mais como jejuou na hora da adversidade. Aí nós temos um ditado popular que não nos ajuda muito, porque às vezes nós não pensamos neles. Né? Mas, você veja bem, se time que está ganhando, o que acontece? Se a gente estava fazendo e estava funcionando, por que a gente parou? Por isso que as coisas, claro, a gente se renova, mas as coisas que me tornaram o que eu sou hoje, são as coisas que eu faço até o dia de hoje. O que me fez alcançar a graça que eu alcancei, desde 1992, é as mesmas coisas que eu preciso fazer até os dias de hoje, se eu quiser continuar melhorando, progredindo, crescendo. Porque se eu não quiser progredir, o progresso cristão, o crescimento cristão, não é Deus que te dá, é você que o busca. Sou eu que tenho que buscar. Era Israel que tinha que ir a Deus, não era, Deus já tinha ido, Moisés já estava lá com a proposta de Deus. A igreja nada mais, nada é para nos trazer a proposta de Deus, é onde Deus nos ensina, é onde Deus nos treina, é onde Deus nos mostra, mas a vida cristã a gente vive lá fora. A vida cristã é no seu trabalho. Tem pessoas que chegam comigo e dizem assim, pastor, não é como chegou, graças a Deus, diga assim, graças a Deus. Aqui em Cuiabá não tem gente assim. Fala, irmão. Por favor, diga graças a Deus. Aqui em Cuiabá não tem gente assim. Amém. É só lá no Pará que tinha. As pessoas chegavam para mim lá no Pará e diziam assim, pastor, eu não quero mais trabalhar naquela empresa que eu estou trabalhando. Por quê, irmão? Não estão lhe pagando? Tá sim, pastor, pagam direitinho. Mas é que lá, pastor, só tem incrédulo. Lá não tem ninguém de Deus, onde Deus tem lá sou eu. Feliz, Deus te pôs lá para ser luz, para iluminar aqueles pecadores. Você está no melhor lugar que você poderia estar. Quando eu cheguei lá no Pará, disseram, pastor do céu, o senhor está arrebentado. Olha, pastor, aqui não é fácil não. Pastor, o povo aqui é religioso demais. Pastor, o povo aqui é incrédulo demais. Eu falei, então eu estou no melhor lugar do mundo. Foi aqui mesmo que eu tenho que ficar. Por quê? Porque é aqui que eu tenho que fazer diferença. E graças a Deus, se você pegar as fichas de membro, você vai lá, está tudo assim, ó, católico, espírito, feiticeiro, macumbeiro. É lá naquele lugar que Deus me pôs. É lá que é para fazer diferença mesmo, é para poder ser a luz. É para que eu possa mostrar para as pessoas aquilo que elas ainda não viram. E isso é justamente uma estratégia que o inferno utiliza. Olha, não vai mais não, chega, tá bom.
Não tem pessoas que chegam para você e dizem assim: fulano, você não acha que você está se envolvendo muito nessas coisas? Ó, tenha cuidado, porque eu já vi gente ficar doido. Eu também já, irmão. E sabe por que crente fica doido? Se você for lá na rua, tem muito crente doido. Sabe por quê? Porque eles ficam com um corpo dentro da igreja e a cabeça lá fora. Aí vai ficar doido mesmo. Agora, se está de corpo, alma e espírito buscando a Deus, esse se torna uma tocha nas mãos de Deus para iluminar o caminho dos que estão em trevas. Esse é mudado e esse é transformado. É por isso que nós temos que não é só iniciarmos um relacionamento com Deus, nós temos que aprofundarmos nele. Nós temos que conhecê-lo plenamente. O que nós temos de Deus é o que nós conhecemos. O que nós temos de Deus é o que nós já aproximamos. Se nós continuarmos nos aproximando mais, nós vamos conhecer mais. Quanto mais você está perto de uma pessoa, mais você a conhece. Talvez você possa dizer assim: o nosso pastor é novo, ninguém conhece ele. Ok. Aquela senhora ali, ó. Nós temos quase 30 anos de convivência. Essa é a minha esposa. Ela me conhece. Ela me conhece. Por quê? Porque nós vivemos próximos. Quanto mais você está próximo de uma pessoa, mais você conhece ela. E mais você recebe dela. E mais você tem dela. Da mesma forma é a vida espiritual. Quanto mais a gente se aproximar de Deus, mais dele nós vamos ter. Se nós estamos sem nada da parte de Deus, é porque nós estamos tão longe que nós não conseguimos pegar o que ele tem para nós. Lembra daquela mulher do fluxo de sangue? Por que ela tinha aquele problema? Porque ela nunca esteve perto de Jesus. O dia que ela esteve perto, que ela chegou perto dele, o que aconteceu com ela? É a mesma coisa que acontece comigo e contigo. É da mesma maneira. É do mesmo jeito. Olha só para você ver, olha. Tessalonicenses, primeira carta de Paulo, capítulo de número 4. Primeiro aos Tessalonicenses 4, versículo de número 1. Enquanto você pega isso aí, deixa eu ver se eu consigo pegar uma outra aqui. Olha o que Paulo está dizendo ao povo de Tessalônica. Finalmente, irmãos, vos rogamos e exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebestes de nós e de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai. Para quê? Ai, ai. Um dia uma senhora chegou comigo e disse assim, isso foi lá no Rio de Janeiro, diga aqui em Cuiabá não acontece isso. Amém. Lá no Rio de Janeiro aconteceu. A senhora chegou comigo e disse assim, pastor, assisto o missionário há 25 anos, desde quando o missionário começou na rede, nem me lembro o nome da rede, Tupi, alguma coisa assim. Me lembro, pastor. Eu assisto todos os dias o missionário. Mas, pastor, eu estou com um problema assim, e assim, assim. Tem 25 anos que eu assisti um missionário, estava com um problema há 15 anos. Aí eu olhei para ela e falei assim, o que a senhora está fazendo com que a senhora escuta do missionário? Porque a senhora tem tanta informação e não tem nenhum progresso. Por quê? Porque a pessoa que ouve, mas não faz o que ouviu.
Quem não dá ouvidos ao que Deus ensina, porque Deus não dá a gente milagre, meu querido. O milagre está na palavra de Deus. Ele nos dá a palavra. Essa palavra que nos leva aonde está o milagre. Somente quem faz o que a palavra diz é que alcança o milagre que está nela. Por isso que muita gente hoje é frustrada com o evangelho. Porque muitos hoje escutam um evangelho diferente do que diz a Bíblia. Escutam ensinamentos diferentes do que Jesus ensinou. Fica só naquela coisa do receber, eu vou te dar, você vai ter, amém. Claro que o evangelho tem tudo para nós. Mas assim como o evangelho tem tudo, existe um meio de você alcançar este tudo. Ou eu ou qualquer um. Tanto que Paulo chega para a igreja de Tessalônica e diz, olha irmãos, ele não está falando para incrédulo não, ele está falando para crente. Ele está falando para o povo de Deus. E ele está dizendo claramente, eu estou te exortando, chamando a sua atenção, abrindo os seus olhos, porque aquilo que você recebeu, o ensinamento que foi dado a vocês ouviram? Sim, senhor. Ok. Então, ande. Faça o que foi ensinado para vocês. Por quê, Paulo? Porque se vocês não fizerem o que vocês aprenderam, vocês não vão progredir. Vocês não vão crescer. Vocês vão ficar estagnados. Vocês vão continuar, se estavam doentes, continuarão doentes. Se estavam fracos, continuarão fracos. Se estavam tristes, continuarão tristes. Se estavam com sua família destruída, continuarão crentes com a família destruída enquanto você está dentro da igreja. E muitas vezes, alguns lá fora, os inimigos da fé, dirão ao olhar para mim, ao olhar para você, quando a gente não está progredindo, quando a gente não está vencendo, muitos vão olhar para nós e vão dizer, aonde está o seu Deus? Cadê a sua fé? E quantos falam isso e jogam isso no nosso rosto? O que você vai fazer na igreja domingo de manhã? Todo domingo você está lá. Eu não vou na igreja, eu não ando na igreja. E alguns até dizem, minha vida não é igual à sua. E nós ficamos, está vendo, Senhor, o que eu estou passando, a vergonha. E Senhor, está vendo também que você também não está andando? Porque lá fora o inimigo até deixa a gente andar, porque uma das coisas que Satanás negocia não é fazenda, não é casa própria, não é casamento. A única coisa que Satanás negocia é alma. E se ele permitir e deixar com que a gente possa ter tudo, desde que a gente perca a nossa alma. Lembra daquele homem que foi ter com Jesus e Jesus falou com ele? O que o diabo quer meu e seu, irmão? Ele pode até... Tem pessoas dizendo, pastor, não entendo por que tem pessoas lá fora que não buscam a Deus, que não oram, não sabem nem fazer o sinal da cruz. Que a gente não faz, né? Não sabe nem fazer isso, pastor, e eles têm tudo. Querido, uma das coisas que Satanás quer, a única coisa que Satanás quer do homem é a sua alma. Aquele homem que plantou, colheu, ajuntou em celeiros, cresceu, e Jesus virou para ele e disse, louco, esta noite pedirão a tua alma. O que você preparou para quem foi? Ah, eu tenho certeza que as fazendas, os grãos, a viúva, os filhos vão até brigar por aquilo, como fazem até o dia de hoje. Brigar por herança. Vão fazer. Mas Jesus não está falando dos grãos, da fazenda, das terras, da riqueza. Jesus está falando da alma. Você preparou sua alma para quê? Para quem que você preparou a sua vida? Porque hoje o que Satanás negocia é justamente a nossa vida. Para a gente não envolver com Deus, para nós não progredirmos, para nós não sairmos de onde nós estamos, para nós vivermos frustrados, para nós desistirmos, para nós vivermos tristes e para a gente desistir da caminhada. Portanto, ele não quer que a gente se envolva com Deus, porque ele sabe que quanto mais a pessoa se envolve com Deus,
Você pode ver o Salmo de número 91. Quanto mais apegado. Vamos lá no Salmo 91, por favor. Salmo 91, só para a gente terminar aqui, a última coisa, não vou falar mais nada. Diga graças a Deus. Amém. Eu gosto disso. Eu gosto que as pessoas participem do culto comigo. Sinal de que elas estão me ouvindo. Quem falou foi o Bosco? Amém. Já estou conhecendo alguns aqui pelo nome, viu? O Bosco por causa de, né, a diferença que há. Domingo passado, quando ele chegou aqui, aí falaram, aí ele já chegou, já chegando. Aí os irmãos falaram, pastor, é um obreiro que tem aqui. Eu falei, amém. Porque lá no Pará tinha uma pessoa assim, sabe o que eles fizeram com ele, Bosco? Fizeram ele calar. Porque fica criticando, isso aqui, para quê, irmão? Aí quando eu falava, eles, glória a Deus! Aí todo mundo olhava para trás e fulminava ele. Então, quanto mais, faz igual Bartimeu, quanto mais virar a falar, aí que tu faz mesmo. É assim que... Olha aí, ó. Pode falar até em língua. Podemos ler? Salmo 91, versículo 14, diz assim, olha. Pois, na minha Bíblia diz assim, porque tão encarecidamente me amou, ou porque a mim se apegou com amor. Essa tradução é mais bonita, né? Porque a mim se apegou com amor, também eu, o que acontece quando a pessoa se apega com Deus, irmão? Deus o livra. Põe ele no alto retiro. Preste atenção. Sabe o que é o alto retiro? É o lugar aonde Satanás não alcança. Mas é aqui, pastor, uma montanha aqui em Cuiabá? Não. Pode ser nas ruas. Pode ser na sua casa, no seu trabalho. Pode ser aqui na igreja. Qualquer mal não vai chegar na sua vida, você está guardado. Sabe o que a minha mãe fazia? Quando tinha crianças pequenas em casa, ela pegava aquelas coisas que a gente poderia quebrar e ela colocava no alto onde a gente não alcançava. Sabe o que Deus faz comigo e contigo quando a gente se aproxima dele? Ele pega a gente e põe no alto, porque a gente não pode ser brinquedo e nem diversão de Satanás, e nem capacho para Satanás pisar. Nós somos o povo de Deus. É o que Deus faz pela gente, irmão. Ele coloca você no lugar, pastor, está acontecendo cada coisa comigo. Então verifica a sua posição com Deus. Como é que está o seu envolvimento com Deus? Você tem se envolvido com Ele? Como é que está a sua vida de oração? Quantas vezes você fala com Deus por dia? Pastor, eu não tenho tempo. Pois é, então está explicado. O diabo está tendo todo o tempo para falar contigo. E ele vai lá bater um papo com você todo dia. Através de quê? Da amargura, da tristeza, da frustração, das dores. Agora, se você começar a ir a Deus, o que vai acontecer? Aí a conversa inverte. Você vai passar a ter alegria, você vai passar a ter paz. Porque ele diz, porque conheceu o meu nome. Aí diz aqui, versículo 15, olha, ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele, Deus diz. Aonde que Deus vai estar com a gente? Quando você tiver angústia, tiver um momento difícil, quando você estiver numa luta, Deus vai estar com você na luta. Mas por quê? Porque quando você estava no bem bom, como diz o ditado, não sei se vocês falam aqui em Cuiabá, mas quando você estava no bem bom, você estava com Deus. Você não vai com Deus, não é só na hora que você está no sofrimento, você vai com Ele a todo instante, a todo momento, porque você tem um relacionamento com Ele. Amém, irmãos? É igual um casamento. A mulher não pode ficar com o marido só quando ele tinha dinheiro para dar ela, cartão de crédito, para ir para o shopping gastar, carro do ano, quando ela tinha as roupas, sapatos. Não, a mulher tem que estar com ele em todos os momentos, como o homem também com a mulher. Um dia eu vi eu ouvi da boca de uma pessoa, e ele não era cristão, para tristeza nossa. Era um corretor de imóveis no Rio de Janeiro. E ele me disse o seguinte, ele me levou lá com a esposa dele. A esposa dele teve uma doença, e ela ficou durante 20 anos. Ele disse, pastor, ela não podia cozinhar.
ela não podia me servir como homem. Ela mesma disse isso, ela mesma confirmou. Ela disse: fulano, você precisa de uma mulher. Arranje uma mulher para você. Ele falou: não vou arranjar. Por quê? Porque você ainda não morreu. E eu prometi diante de Deus nunca lhe trair. Eu prometi diante de Deus ser fiel a você. Então só quando, se eu morrer, se você morrer primeiro, aí eu posso arranjar uma outra mulher. E aquele homem não era cristão, porque para você ter caráter, você não precisa ser crente, basta ter. E é vergonha, meu irmão, eu fiquei com vergonha quando aquele homem me falou, porque às vezes dentro da igreja tem pessoas, né, eu já estou na igreja há 30 anos, e está fazendo o quê? Está andando como Deus falou? Às vezes não está, nem se esforça. Está andando como aprende, porque na igreja a gente não aprende essas malandragens, ou aprende? A gente aprende isso? A gente não aprende, né? A gente não escuta isso. Aquilo que nós escutamos, nós temos que andar. Aí, se a gente andar, a gente vai progredir. Se a gente não andar, vamos ficar dentro da igreja amarrado, porque a igreja não vai mudar a nossa vida. Mas o nosso comportamento mudado vai trazer mudanças constantes. Então ele diz: na sua angústia eu estarei com ele, e livrá-lo-ei, e o glorificarei, e dar-lhe-ei abundância de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Quem é que Deus trata dessa forma? É aquele que se apega com Deus, mesmo que as coisas não estejam boas. Israel, quando as coisas melhoravam, sabe o que Israel fazia? Eles deixavam Deus. Aí vinha o chicote de novo, aí eles corriam para Deus, Deus ia e livrava. Você pega o livro de Juízes, que você vai ver assim, ó. Antigamente, quando eu era criança, tinha um brinquedo chamado vai e vem. Tinha uma bola no meio, ele tinha 2 cordas, aí você fazia assim, ia para o outro, aí o outro voltava para você. Aí ficava assim. Tem crente que está assim, ó, vai e vem. Não precisa ir mais, só vem. Vem para onde? Vem para perto de Jesus. Vem para perto de Deus, mas vem com toda a sua alma. Vem para você ser uma mulher de Deus, para você ser um homem de Deus, para você ser luz, para você ser sal da terra. Você tem que querer isso. Se você quiser, Jesus já quis isso há muitos anos. Olha, ele morreu por você, só depende de você. Não depende mais de Deus, só depende da gente. O que você tem ouvido, ande. Eu, quando ia para a igreja, desde os primeiros cultos, eu comprei um caderno, eu comprei um lápis, uma caneta, e eu levava. Tanto eu aprendi, que você está vendo, ó, ela é a minha mulher, pode pegar todas as minhas pregações que ela ouviu, ela tem tudo anotado. Quando acaba um caderno, ela tem outro. Ó, pode pegar a pregação de hoje ali, que ela anotou tudo, está lá. Para quê? Para depois pegar, consultar depois, e saber o que foi que Deus falou e o que é que a gente tem que fazer. Porque nós todos os dias falamos para Deus: Senhor, vai lá, Senhor, põe ali, Senhor, põe acolá. E Ele diz assim: eu sei o que tem que pôr, eu sei onde tem que ir. Agora, você sabe o que você devia fazer? Esse é que é o problema. Porque às vezes, se a gente sabe, a gente não faz. Faça. E se você fizer, você vai sair cada vez mais das mãos e da presença de Satanás e se aproximar da presença de Deus. É isso que Deus espera de cada um de nós. Amém, irmãos? Você quer ficar em pé, sentado, deitado? Como é que você quer fazer? Em pé? Então fique, vamos fazer. O importante é que você faça uma oração. Se você não estiver se apegando com Deus, hoje você vai fazer um concerto aqui. Porque eu não quero visitante só aqui na igreja. Pastor, eu vim fazer uma visita. Jesus não está doente, nem eu. Eu quero homens de Deus e mulheres de Deus neste lugar, servos de Deus. Nesta casa eu quero estas pessoas. Porque visita, qual é a obrigação que a visita tem? Nenhuma, né? Se eu for na sua casa, eu ainda quero café, bolo de milho. O tereré eu não estou tomando ainda não, mas eu vou de novo tomar esse negócio. Eu não tomava açaí, eu tomei. Aí, eu ainda vou experimentar esse negócio ainda.
Eu gosto de experimentar essas coisas assim, estranhas, que eu nunca vi na vida. Eu vou... É porque todo lugar que a gente vai tem uma coisa diferente, mas o Brasil é muito rico. Aí o que acontece? Você, como visita, você não tem obrigação nenhuma. Mas como filho, como servo, você passa a ter uma responsabilidade. E qual é ela, pastor? O senhor quer que eu seja obreiro? Não. Eu quero que você agrade a Deus. Porque se você agradar a Ele, você vai progredir. E se você cresce, você não cresce sozinho, você leva outras pessoas com você. Se você hoje, por exemplo, é um empresário, é porque você um dia cresceu. E você hoje tem um monte de funcionário, que tem uma série de familiares, que às vezes você não tem noção de quantas pessoas você está alimentando. Porque você está dando trabalho para aquelas pessoas, você está dando emprego, você está pagando elas em dias, e tem um monte de pessoa comendo que vem daquilo que você faz. Da mesma forma, quando uma pessoa cresce, ela não é bênção, não é só o crescimento para ela é bênção também para outras pessoas. E eu quero que você seja bênção para outras pessoas. Eu quero que você seja bênção primeiro na sua casa. Quero que você seja bênção no seu emprego, no seu trabalho. Quero que você seja bênção na rua, nas praças de Cuiabá. Quero que você seja bênção nas redes sociais. Quero que quando você for pegar alguma coisa, não é só bom dia, boa tarde, você tem uma palavra de Deus, você tem uma coisa de Deus para passar para os outros. Eu quero que você seja um homem ou uma mulher muito abençoada, não apenas que você frequente essa igreja, não apenas que você venha para cá e nos ajude. Eu quero que você seja muito e muito abençoado, porque esse é o desejo de Deus. Amém? Então feche os seus olhos em nome do Senhor Jesus, nosso Deus e nosso Pai. Senhor Jesus, nesta manhã, nós estamos, ó Deus, diante de Ti. Senhor, a estratégia do faraó era que Israel não fosse muito longe. Porque quanto mais Israel se distanciasse do Egito, mais perto de Deus Israel estaria. Meu Deus, assim também essa é a estratégia do inferno até os dias de hoje. Para a gente não se envolver, para a gente não se aproximar do Senhor. E a Tua palavra, ela declara que todo aquele que se aproxima do Senhor e crê que o Senhor existe, o Senhor é recompensador para estas pessoas. Oh meu Deus, e nós não queremos te aproximar de Ti somente na dor, somente na necessidade, somente na hora do choro, da tristeza, da perda. Jesus, o Senhor é a nossa vida. Pai, nós precisamos muito de Ti. Nós necessitamos tanto do Senhor, meu Deus. Porque quem vai nos tirar de tudo isso é o Senhor. Quem vai nos dar livramento de tudo isso é o Senhor. Meu Deus, mas o Senhor não pode ser só aquele que nos livra. Oh, o Senhor quer ser aquele amigo, como o Senhor foi para Abraão. E como Abraão foi o seu amigo. E amigo a gente não procura só na hora da necessidade. Amigo a gente procura para conversar, para contar e falar de coisas boas. Por isso, Senhor, muitas vezes a nossa oração é carregada de amargura, é carregada de peso, é carregada de sofrimentos, é carregada de dores. Ah, Senhor, quando a nossa oração deveria ser carregada de alegria, porque Tu, ó Eterno, perdoastes os nossos pecados, sarastes as nossas doenças, curastes as nossas dores. Éramos para nós sermos felizes, éramos para entrarmos diante de Ti, meu Deus, com alegria da alma, com alegria do coração. Éramos para fazermos de todos os dias da nossa oração um momento sublime, um momento de alegria, um momento de devoção, porque Tu nunca deixaste de ser o que o Senhor sempre foi.
misericordioso, amoroso, bondoso. Sempre o Senhor desejou o melhor para a raça humana. É a obra de tua criação, é tua obra-prima. E eu tenho certeza, meu Deus, que quando o Senhor nos formou no ventre da nossa mãe, o Senhor confiou em cada um de nós, que nós não seríamos aqueles egoístas, avarentos, presunçosos, gananciosos, mas nós seríamos aqueles, Senhor, que se aproximaria de Ti porque Te ama. Oh Senhor Jesus, se não há este amor em nossos corações, nós oramos nesta manhã e nós Te pedimos, Senhor, assim como Tu nos ama, nos ensina e nos ajude a Te amar. E é por isso, meu Deus, que eu oro e que eu Te peço, porque o Senhor afirma que o Espírito Santo, que é o Seu amor, foi derramado em nossos corações. E eu Te peço hoje, derrame o Espírito Santo. Derrame o Espírito Santo no coração desta mulher, no coração deste homem, Senhor, que quer, meu Pai, andar na Sua presença, que quer Te agradar. Oh meu Deus, nós não conseguiremos ser aqueles cristãos que o Senhor deseja, que o Senhor precisa que a gente seja, se o Espírito Santo não estiver conosco. Minha irmã, meu irmão, esse é o seu momento. Talvez você tenha pedido a Deus saúde, cura, prosperidade, vitórias. Pede a Deus o Espírito Santo, Ele é a presença de Deus contigo. Oh, batiza no Espírito Santo. Oh, se aproxime de Deus, se aproxime de Deus. Quando Jesus ressuscitou, Ele disse para os seus discípulos: fique em Jerusalém até que do alto você seja revestido de poder. Você não vai vencer lá fora, a luta lá fora sem o Espírito Santo é impossível de ser vencida, mas com Ele você obterá vitória. Oh, em nome de Jesus, vem a presença de Deus, presença do Deus vivo, presença do Deus que mudou a vida de Abraão, a vida de Jacó, a vida de Isaac. Oh, aleluia! Deus que mudou a vida de Tomé, um covarde, um incrédulo. Ah, mas ele morreu por tua causa. Venha, Senhor, nesta manhã, envolve a tua igreja, envolve o teu povo, toca nos seus corações, abra os céus, abre a sua boca também. Diz o profeta: abre a tua boca e eu a encherei. Abra a tua boca, talvez você ainda não viu a necessidade maior que você tenha. Oh, alamanasso, yelemasso, yemanelemayas. Batiza no Espírito Santo, batiza no Espírito Santo. Eu quero ver um povo forte, eu quero ver aqui um povo, meu Deus, que se apega contigo, um povo que anda na sua presença, um povo que vai progredir, um povo que vai crescer, um povo que vai iluminar esta cidade, um povo que vai ser bênção na família. Venha Espírito, venha, presença de Deus, venha, vai operando, vai tocando. Ah, Senhor, tira aquelas tristezas, tira aquelas frustrações, tira aquelas decepções, tira, meu Deus, em nome de Jesus Cristo, tudo que tem impedido este homem e esta mulher de avançar. Oh, e traz, meu Deus, na tua presença nós vamos saltar muralhas, na tua presença nós vamos vencer, na tua presença nós iremos, meu Deus, alcançar aquilo que necessitamos na vida. Aleluia, venha, pode melhorar, meu irmão. Abra a sua boca, minha irmã, abra a sua boca, meu irmão, e diga a Deus: eu preciso de ti. Diga a Deus: eu preciso do Espírito Santo, me batiza. Deus, eu preciso de um renovo. Deus, eu preciso de forças. Deus, eu preciso de ânimo. Deus, eu preciso te buscar. Venha, batiza no Espírito Santo. Venha, batiza no Espírito Santo. Venha, batiza no Espírito Santo. Quanto tempo você não tem a presença de Deus na sua vida? Quanto tempo você não tem tido alegria? Quanto tempo você está vazio? Porque você não tem virado os teus olhos para o alto? Porque você não tem olhado para o teu Deus? Porque você só tem reclamado? Porque você só tem buscado as coisas deste mundo? Shemanaias, Xeremalemaies, Soyemanasso, Yemanalamaias, Olemayes.
Se já ressuscitastes com Cristo, busque as coisas que são de cima e não as que são da terra. Busque as que estão com Deus. Aleluia, aleluia. Oh, aleluia. Venha, presença de Deus venha. Espírito Santo de Deus envolva. Espírito Santo de Deus renove. Espírito Santo fortaleça. Espírito Santo dá dignidade para o teu povo. Espírito Santo levanta o teu povo. Aleluia, aleluia, aleluia. Eu creio que tudo é possível e que nada é impossível para ti, e que nada é impossível para ti. Basta uma palavra sua. Basta uma palavra sua, e os montes se removerão. Os montes se removerão. Pois contigo eu saltarei muralhas. Pois contigo eu saltarei muralhas. E também destruirei exércitos. E também destruirei exércitos. Pois eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Pois contigo eu saltarei muralhas. Pois contigo eu saltarei. É na força dele que você tem paz. E também destruirei exércitos. Também destruirei exércitos. Pois eu sou mais que vencedor. Mais que vencedor. Pois eu sou